Galera, hoje sabadão, nós vamos aqui com informações. Fim de semana e a última rodada do Campeonato Paulista antes da paralisação de 15 dias, que ainda pode ser revertido ou não, mas a princípio esse final de semana a última rodada. E nós tivemos já no dia de hoje é sabadão, dia 3 de março pela manhã, Fluminense 2, Inter 1. Hoje é aniversário do meu sobrinho, Eric Adams, e hoje meu aniversário de casamento, 11 anos, né? 13 de março de 2010, bodas de aço, né? Bodas de aço aí, né? 11 anos, Dona Josiane e eu casados, e agora com dois frutos, o Heitor e também o Eros. Pela Copa do Nordeste, hoje tem Bavi, Vitória e Bahia. Hoje também tem Altos do Piauí e Ceará, tem ABC e Confiança, Fortaleza e 13 e o Botafogo da Paraíba contra o Sampaio Correia. No grupo A, liderança do Sampaio Correia, do Bahia, do 13 e do 4 de julho do Piauí, todos com 4 pontos conquistados. São 4 de cada grupo que avançam à próxima fase. No grupo B, Fortaleza 100% de aproveitamento lidera, depois vem o ABC de Natal com 4, o Vitória da Bahia com 3 e o Altos do Piauí também com 3. São as equipes aí que estão melhores colocadas neste grupo. Portanto, lembrando, por exemplo, que são as equipes do grupo A contra as equipes do grupo B, tá? Paulista da Série A1, 4h30 da tarde, tem o Guarani jogando contra o São Bento de Sorocaba. Tem o Novo Horizontino encarando o São Paulo. São Paulo vem bem na competição. Tem o Botafogo de Ribeirão Preto jogando contra a Ponte Preta. E tem o Santos, que ainda não venceu, contra o Ituano, dono de uma das melhores campanhas até aqui. Ituano ainda invicto e o Santos ainda sem vencer. O Santos vai com os reservas por causa da Libertadores. No grupo A, a liderança é o do Corinthians, o Santo André em segundo. No grupo B, o São Paulo lidera com a Ferroviária em segundo. Acho que São Paulo e Ferroviária passam tranquilamente neste grupo, viu? No grupo C, o Ituano é o primeiro, o Red Bull Bragantino é o segundo, Palmeiras é o terceiro, mas tem um jogo a menos. E no grupo D, o Mirassol lidera com o Guarani em segundo, é o grupo do Santos. As melhores campanhas no geral: São Paulo, Ferroviária e Ituano, ainda invictos e com 7 pontos ganhos. Aí o Red Bull Bragantino e o Corinthians também invictos, mais uma vitória e 2 empates, né? O Corinthians, o Mirassol e a equipe do Santo André. O Palmeiras é o oitavo, também está invicto. Depois vem o Guarani, Inter de Limeira, Novo Horizontino, Santos. Novo Horizontino e Santos ainda não venceram, né? Ponte Preta, São Caetano, Botafogo de Ribeirão Preto é o penúltimo colocado, São Bento é o último. São Bento que ainda não empatou, a única equipe que ainda não conquistou pontos neste Paulistão 2021. Paulista da Série A2, 3 horas da tarde, daqui a pouquinho. Taubaté e Atibaia, Red Bull Brasil contra Rio Claro, Velo Clube contra Audax, a Portuguesa fora de casa, lá no belíssimo estádio Barão de Serra Negra contra o 15 de Piracicaba. Água Santa, Oeste e 15 de Piracicaba, 100% de aproveitamento, os 3 melhores. Red Bull Brasil, Portuguesa Santista, Atibaia, Monte Azul e São Bernardo fecham a lista dos 8. Zona do rebaixamento para Taubaté e São Bernardo. Paulista da A3, Olímpia encara o Desportivo Brasil, Nacional da Comendador Souza recebe o Rio Preto, o Comercial de Ribeirão Preto joga contra o Noroeste dos irmãos Alexandro e Richarlison. Alexandro já meteu gol por lá. O MAC joga no Bento de Abreu contra a equipe da Penapolense, tem São José contra Votuporanguense. Noroeste 100% de aproveitamento lidera, o MAC é o segundo, junto com o Comercial, Linense, Desportivo Brasil e Rio Preto, todos com 4 pontos. Fechando o grupo dos 8, Nacional e Barretos. Zona do rebaixamento para o Primavera e o Bandeirante, tradicional equipe de Birigui. Campeonato Alagoano tem Céu contra Coruripe, tem Asa contra CSE. CRB lidera, CSA o segundo, Aliança terceiro, Murici o quarto, Céu e Coruripe na zona do rebaixamento. Campeonato Amazonense, JC contra São Raimundo. São Raimundo estreando, né, neste grupo B, grupo do Iranduba. Classificação geral tem o Nacional liderando com o Manaus dividindo a liderança, o Penarol na terceira colocação. Campeonato Baiano, o Nirbi contra o Fluminense,
de Feira de Santana. O Bahia de Feira lidera com o Atlético Lagoinhas na segunda colocação, Juazeirense em terceiro, o NIRB em quarto. E o Vitória e o Bahia estão jogando com as reservas por causa da Copa do Nordeste, aparecem na quinta e na sexta colocação. O Doce Mel não está tendo vida doce não, viu? Está aí na última colocação, portanto na zona do rebaixamento do Baianão. Temos ainda aqui as informações também de outros estaduais, né? Já tivemos hoje pela manhã Sorriso e Nova Mutum pelo Campeonato Mato Grossense. O Cuiabá lidera com 100% de aproveitamento, favorito, né? Equipe de Série A de brasileiro. Sorriso, Ação, Nova Mutum, Operário, Luverdense, União e Dom Bosco são os 8 primeiros colocados. Vila Nova e Iporá jogam pelo Campeonato Goiano. Goiás lidera por lá. Aparecidense, Vila Nova e Jaraguá fecham o grupo dos 4 primeiros. No outro grupo, Atlético, Grêmio Anápolis, Anápolis e Craque com Jataiense e Iporá na zona do rebaixamento. Tem Atlético Goianiense e Grêmio Anápolis, tem Itumbiara e Jataiense. O Grêmio joga contra o Esportivo, vir com as reservas, 8 horas da noite na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, pelo Gauchão. Também tem duelo interessante em Pelotas, o Brasil contra a equipe do Caxias. É o Campeonato Gaúcho, tá? Campeonato Gaúcho que tem aí, vamos aqui a classificação, né, do Campeonato Gaúcho. Ipiranga, Aimoré, Caxias e São Luís, os 4 primeiros, Novo Hamburgo e São José na zona do rebaixamento. Metropolitano e Joinville, jogo marcado para as 4 da tarde pelo Campeonato Catarinense. Chapecoense, Avaí, Juventus e Brusque são os 4 primeiros colocados, com Figueirense, Marcílio Dias, Joinville e Próspera, fechando o grupo dos 8. Criciúma e Ercílio Luz estão na zona do rebaixamento. Campeonato Carioca, o Bangu já foi vice-campeão brasileiro em 85, perdeu para o Coritiba. Encara o Botafogo, também de tantas tradições e vivendo uma situação terrível. O Nova Iguaçu encara o Vasco que ainda não venceu no Carioca. E tem Madureira e Resende. Final de semana no Carioca vai ter Fla-Flu. Portuguesa lidera, Flamengo em segundo, Botafogo e Boa Vista fecham o grupo dos 4 primeiros. Depois temos Volta Redonda, Bangu, Resende e Madureira. O Fluminense aparece ali na última colocação, jogando com as reservas o Fluminense, hein? Campeonato Capixaba, Estrela do Norte e Pinheiros, Vitória do Espírito Santo e Vila Velhense, Rio Branco e Serra, é clássico, e o Real Noroeste contra o São Mateus, e o Rio Branco de Venda Nova contra a Desportiva. Vitória, Rio Branco de Venda Nova, o outro Rio Branco mais tradicional, a Desportiva, o Real Noroeste, Estrela do Norte, Pinheiros e Serra, os 8 primeiros, Vila Velhense e São Mateus na zona do rebaixamento. A Prefeitura de Formosa de Goiás não permite partidas de futebol na cidade, por isso Taguatinga e Sobradinho não vai ocorrer, jogo que estava marcado aí pelo Campeonato Brasiliense. Taguatinga, Unai e Lusiânia lideram o Grupo A, Brasiliense, Capital e Ceilândia, os 3 primeiros colocados do Grupo B, tá? Então tá aí os destaques dos estaduais, já falamos de tudo, né? Paramos aqui, Mineiro, né? Tem Tombense e o RT, tem Patrocinense e Atlético Mineiro. O Atlético lidera, o América vem na segunda colocação, o Atlético, que joga o Louco Abril, eterno Louco Abril, pega o Cruzeiro no final de semana, vem em terceiro, Caldense em quarto. Cruzeiro, Boa Esporte, Patrocinense e o RT fora da zona de classificação para as semifinais, indo para o troféu em Confidência. Campeonato Pernambucano está marcado o Afogados, lá em Afogados da Ingazeira, contra o Vitória de Santo Antão. Náutico e Salgueiro lideram, Santa Cruz em terceiro, Retrô Brasil em quarto, o Sport em quinto, Afogados em sexto. O quadrangular do rebaixamento, né? Não é a zona do rebaixamento, é o quadrangular: Vera Cruz, Vitória, Central e 7 de setembro. Campeonato Sergipano, Atlético Gloriense e Lagarto, Sergipe e Itabaiana, os 2 primeiros do Grupo A, Lagarto e Boca Júnior, os 2 primeiros do Grupo B, o América de Pedrinhas e o Dourense estão na zona do rebaixamento. Mato Grosso do Sul, Aquidauanense e Novo, o Dourados lidera, 100% de aproveitamento, a Águia Negra vem na segunda colocação. Tocantinense, o Paraíso contra o Tocantins, o Interporto lidera, com o Tocantinópolis em segundo, Paraíso em terceiro e o Palmas na quarta colocação, Capital e Gurupi na zona do rebaixamento.
Campeonato alemão, vamos para o exterior. Tô com a camisa do União hoje, hein? Metade do ano ali começa a disputa da divisão de acesso do Paranaense. Borussia Dortmund e Hertha Berlim, marcado para daqui a pouquinho, 2h30 da tarde. O Bayern de Munique, para variar, venceu o Werder Bremen 3-1, teve gol do Goretzka, do Gnabry e do Lewandowski. O Wolfsburg goleou, para mim o já rebaixado Schalke 04, quase bateu o maior número de derrotas lá do campeonato alemão. Foi por um jogo, né, que não ficou 32 jogos sem saber o que é vencer, mas conseguiu uma única vitória até aqui e já está, meu amigo, a 11 pontos de ficar fora da zona do rebaixamento. Se nesses 25 jogos venceu apenas um, teria que vencer 4, torcer para o Arminia, para o Mainz e para o Hertha, perder 4 consecutivos. Schalke 04 já caiu, uma equipe muito tradicional, vem escapando ano a ano, mas esse ano não escapa mais não, hein? Perdeu de 5-0. União Berlim 2, Colônia 1, teve gol do Cruz e do Trimmel para o União Berlim e o Duda de pênalti para a equipe do Colônia. O Mainz venceu o Freiburg por 1-0. Bayern de Munique lidera, RB Leipzig em segundo, Wolfsburg em terceiro, Eintracht Frankfurt em quarto, os 4 que estariam classificados para a Liga dos Campeões se o campeonato terminasse hoje. O Bayer Leverkusen iria para a Liga Europa e o Borussia Dortmund estaria indo para a Liga Conferência Europeia, qualificação, né? O Mainz estaria disputando o play-off do rebaixamento, Arminia e Schalke estariam rebaixados. Campeonato espanhol está em andamento, Real Madrid 1, Elche 1, Atlético de Madrid lidera com o Barcelona em segundo, o Real Madrid ficando na terceira colocação, Sevilha em quarto, Real Sociedad em quinto e o Betis em sexto, os times que estariam se classificando para alguma coisa. Alavés, Eibar e o Huesca na zona do rebaixamento. Daqui a pouquinho, hoje, Osasuna e Valladolid, Getafe e Atlético de Madrid às 5 da tarde. Hoje já tivemos o Alavés empatando com o Cádiz, o Joselu de pênalti para o Alavés e o Alex de pênalti empatou para a equipe do Cádiz. Começou 1h da tarde, está terminando aí o primeiro tempo, Olympique 1, Brest 0, gol do Milik. O Lille lidera com o PSG em segundo, Lyon em terceiro, bem disputado, Monaco um pouco mais atrás na quarta colocação, o Nimes estaria disputando o play-off do rebaixamento, o Nantes e o Dijon vai cair, viu? Dijon está muito atrás ali também, são os 2 últimos colocados. O Angers perdeu para o Saint-Étienne pelo placar de 1-0. Campeonato inglês, daqui a pouquinho tem Everton e Burnley, ainda hoje tem o Fulham contra o líder disparado Manchester City, ninguém tira o título do Manchester City esse ano, hein? O Leeds United e o Chelsea empataram em 0-0, o Crystal Palace venceu o West Bromwich pelo placar de 1-0. Zona do rebaixamento, Fulham, West Bromwich e Sheffield. Os 4 primeiros colocados, Manchester City, Manchester United, Leicester e a equipe do Chelsea. E o Liverpool apenas na 8ª colocação, emendou aí 8 jogos sem vencer em Anfield Road, sem vencer em casa, que complicou a situação do Liverpool. O campeonato italiano vai começar Benevento e Fiorentina, ainda hoje tem Genoa e Udinese, já tivemos Sassuolo ganhando do Hellas Verona pelo placar de 3-2. Na Itália, Inter lidera, 6 pontos à frente do Milan, vice-líder, Juventus em terceiro e Atalanta em quarto. Roma e Napoli completam o grupo dos 6. Torino, Parma e Crotone estão na zona do rebaixamento. O campeonato português está terminando, Farense e Belenenses, por enquanto 0-0. Daqui a pouco tem Benfica do Jorge Jesus contra o Boa Vista, Santa Clara contra Portimonense e o Tondela contra o líder Sporting. O Sporting está 9 pontos à frente do vice-líder, que é o Braga. Surpreendente, né? Porto em terceiro, Benfica em quarto e o Passos de Ferreira na 5ª colocação. Farense estaria disputando o play-off do rebaixamento, Gil Vicente e Famalicão estariam rebaixados. Portanto, exatamente tudo do que rolou hoje, começando lá com Fluminense 2 e Inter 1 no Campeonato Brasileiro Sub-18 de futebol feminino e terminando aí com o Campeonato Português. Foi um giro geral. Eu fico por aqui, um ótimo sabadão, um grande final de semana e a gente volta amanhã com mais, tá legal?